pessoal, tudo bem? Eu sou a Nicaelma Vieira e hoje nós vamos falar um pouco sobre a renda variável. Vamos conhecer o que é a renda variável. Então, se você chegou no canal agora e ainda não é inscrito, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Também já dá uma olhada nos vídeos que já tem gravado aqui no canal. E também aproveita e deixa o seu like e ativa o sininho das notificações. Então, você já é investidor ou você pensa em investir já o seu dinheiro pensando em ter bons retornos financeiros, pensando já em ter bons rendimentos? Se você quer ter bons rendimentos, bons retornos financeiros, você tem que conhecer a renda variável. Bom, a renda variável, ele é um investimento onde você não sabe quanto você vai ter previamente de lucro. Você pode ter lucro ou você pode ter prejuízo na renda variável. Quando você aplica o seu dinheiro em alguns ativos da renda variável, você não sabe se você quanto vai render aquele seu investimento. Diferente da renda fixa. Lembra que lá no vídeo da renda fixa a gente falou que na renda fixa, quando a gente aplica o nosso dinheiro a algum investimento da renda fixa, previamente você já sabe quanto aquele dinheiro ele vai render, qual a taxa que vai ser paga, quanto você vai tirar no final daquele seu investimento. Já na renda variável, não. Você entra, você não sabe se você vai ter um grande lucro ou se você vai ter um grande prejuízo. E é por isso que a renda variável ela apresenta um maior risco comparado aos ativos da renda fixa. Porque na renda variável você não tem nenhum índice assim informando, olha, você vai receber no final desse seu investimento tantos por cento do CDI, ou tantos por cento da Selic, ou a Selic, igual a renda fixa. Lembra que na renda fixa, quando você compra, por exemplo, um investimento em CDB, um CDB ele paga, por exemplo, 120% do CDI. Então você já tem ali definido na renda fixa quanto você vai tirar no final. Já na renda variável não, você entra de olhos vedados, entre aspas, né? Porque você não vai entrar de olhos vendados em um ativo que você não conhece. Ou seja, na renda variável, para você entrar, primeiramente você tem que estudar aquele ativo que você vai comprar. Vou dar um exemplo de ações. Quando você entra na renda variável, quando você vai comprar uma ação na bolsa de valores, primeiramente você tem que saber o que aquela empresa faz, qual é o setor, qual é o segmento daquela empresa, porque você não vai sair por aí comprando qualquer empresa, sem saber se a empresa está com dívidas, sem saber se a empresa está com processos judiciais. Para esclarecer um pouco melhor, pode-se dizer que a renda variável ela é relacionada a um fator chamado volatilidade, que significa que o investimento ele pode variar, tanto para cima quanto para baixo. A volatilidade é isso nos investimentos. Ele pode variar tanto, você pode ganhar muito, seu dinheiro pode subir, valorizar bastante, como também ele pode cair, né, desvalorizar o seu dinheiro, aquele ativo que você comprou. Essa volatilidade ela ocorre devido a alguns fatores. Vamos saber quais são alguns fatores que influenciam na renda variável. Então eles, fatores como o cenário econômico tanto do Brasil como do país, como o cenário econômico mundial. Outro fator que também influencia bastante na renda variável são aqueles fatores políticos. Ou seja, os fatores políticos eles influenciam, principalmente em determinados setores, em determinadas empresas, às vezes o impacto é bem maior. E se os fatores políticos estiver envolvendo aquela empresa, aí é que é mesmo, né? Mas a mensagem de hoje é essa, né? Eu queria trazer um pouco do conceito para você entender o que é essa renda variável, que sim, pelo nome já está falando, ela varia, tem essa volatilidade, tem essas altas, tem essas baixas. Não significa que você vai ficar rico e não significa que você vai ficar pobre. Você apenas tem que entrar nela de modo consciente, sabendo onde você está entrando, estudando principalmente quais são aqueles ativos que você quer investir. Alguns ativos, né, que são considerados mais populares, que compõem a classe da renda variável. Eu já ia esquecendo disso, ainda bem que eu lembrei. Falei de ativo, vamos lá. Então, alguns ativos que são mais populares, que compõem a renda variável, são eles. Ações, como eu já falei bastante aqui, são os mais populares, é o que a maioria das pessoas conhece, são ações. Os fundos imobiliários, os fundos de ações, os fundos de multimercados, fundos cambiais, tem também as opções, tem o mercado futuro, tem o câmbio, tem derivativo, tudo isso ele compõe, né, a classe da renda variável. Outro ativo também que compõe a classe da renda variável, que provavelmente você nem sabia, são imóveis. Por que os imóveis? Porque
Às vezes você compra uma casa por determinado valor pensando que no futuro, daqui a 5 anos, essa minha casa ela vai estar valendo 500 mil, 200 mil, sei lá. Então, pelo contrário, às vezes tem algum problema no mercado, às vezes acontece alguma coisa na economia, no mundo e desvaloriza, né, aquele imóvel. Então tem isso também. Os imóveis também, eles também são renda variável, porque eles também têm a valorização do imóvel, a desvalorização do imóvel. E acontece que muitas pessoas, né, muitos investidores, eles aproveitam o momento que os imóveis estão desvalorizados, compra no período da desvalorização, para quando estiver no período da valorização, eles venderem aqueles imóveis e ter bons lucros. Mas é isso aí, então você conheceu alguns dos ativos que fazem parte da classe da renda variável. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido um pouco, né, conhecido um pouco sobre o que é essa renda variável, quais são os ativos que compõem essa renda variável. E se não viu ainda o vídeo que eu falo sobre o que é a renda fixa, os ativos que compõem a renda fixa, não deixe de passar lá no vídeo e conferir. Até o próximo vídeo.